Continuando a leitura do livro From Babylon to Timbuktu, o primeiro estágio da Revolução Islâmica. De acordo com Alvin Bertrand, a maioria dos movimentos de massa passa por 4 etapas ou fases para completar um ciclo inteiro. Mas Eric Hofer, o estibador, postula 3 estágios: o palco vocal, o estágio fanático e o palco dos homens práticos de ação. Mohammed passou muitos dias nas colinas fora de Meca. Ele estava imerso profundamente nas condições deploráveis de seu povo e ele queria afastá-los da torpeza moral e da idolatria. Parecia-lhe que o anjo Gabriel apareceu, comissionando-o para articular uma nova religião, para substituir o antigo. Aliás, Gabriel era o mesmo anjo que apareceu em uma visão do profeta hebreu, Daniel. Mohammed gradualmente chegou a acreditar que ele era um profeta e expôs a sua religião aos membros de sua família. Ele saiu para o templo Holi para pregar às multidões que se reuniram para adorar os ídolos. Com estas palavras, começou a primeira fase da Revolução Islâmica. La ilaha illa Allah, Mohammed Rasul Allah. Não há Deus senão Allah, e Maomé é o profeta de Deus. Aliás, por esta altura, o Antigo Testamento hebraico tinha sido traduzido para o árabe, e os árabes ficaram entusiasmados com a leitura dos seus grandes antepassados na história dos patriarcas hebraicos. Este fato ajudou apenas Mohammed a inspirar aos árabes o sentimento de nacionalismo e orgulho racial, porque tinha lido na escritura hebraica que Ismael deveria se tornar uma grande nação. Mohammed planejou a primeira etapa de sua revolução, minando e desacreditando as crenças e costumes estabelecidos e questionando outras instituições políticas, sociais e religiosas. Mohammed atacou os comerciantes e os governantes de Meca, que empregaram o poço de Ismael e a Caaba, templo, por ganho monetário. Não só ele falou contra a idolatria, mas também contra as empresas do vinho na cidade de Taif. Mohammed foi obrigado a deixar a cidade. Quando Mohammed voltou para a cidade de Meca, a oposição se intensificou contra ele. Uma lei foi promulgada para que alguém que aceitasse o Islã seria exilado. Quando os líderes da cidade de Meca foram informados que Mohammed fugiu de Meca para Ifarib, a noite da luta de Maomé contra Ifarib, mais tarde chamada Medina, a cidade do profeta, é conhecida como a Hejira, o voo. O calendário maometano começa com o ano da Hejira. É o evento mais importante na história islâmica. A Hejira ocorreu em 622 d.C., quando Mohammed tinha 53 anos de idade. Chegando a Ifarib, Mohammed encontrou os habitantes muito hospitaleiros para ele e para sua nova religião. Havia 2 fatores que contribuíram para esta hospitalidade. Primeiro, havia muitos judeus influentes em Ifarib, que eram aliados com os outros árabes. Estes judeus introduziram a concepção de um Deus. Além disso, os árabes eram um pouco tolerantes com os judeus. Segundo,
Em uma peregrinação ao Templo de Meca, alguns dos melhores cidadãos de Ifarrib foram convertidos pelos ensinamentos de Maomé, quando ele morava em Meca. Finalmente, os peregrinos retornaram a Ifarrib e divulgaram sua nova religião. Esses convertidos poderiam facilmente aceitar o Islã, porque foram influenciados em grande medida pelo conceito de um Deus dos judeus. Eventualmente, Muhammad foi proclamado governante da cidade, e em sua homenagem, o nome de Ifarrib foi mudado para Medina.